Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá para a aula 5 da Química B. Nesta aula eu vou falar sobre alguns pilares da química quantitativa, ou a química de quantidades, de continhas, né? Que são as leis das combinações. Então vem aqui comigo, ó. Leis das combinações químicas, eu separei em duas opções ali, né? Ponderais ou volumétrica. Quando eu uso esse termo ponderal, eu estou me referindo a leis que envolvem massa, ou leis mássicas, que são duas, gente. Lei de Lavoisier e a lei de Proust. Já a lei volumétrica, o nome já está dizendo, né? Uma lei que trata de volumes para gases, que é a lei de Gay-Lussac. Tranquilaço? Vem cá. Ó, lei de Lavoisier, vou citar um exemplo para vocês. Então, pegando essa equação aqui, ó, essa reação, né, entre carbono sólido mais oxigênio gasoso, virando CO2 gasoso, quando a gente faz um estudo de massas em relação a ela, olha o que vai acontecer. Se eu utilizo 12 gramas do primeiro reagente e combino com 32 gramas desse outro reagente, olha qual que é a massa de produto CO2 formado. Exatamente 44 gramas. Perceba, né? 12 mais 32 deu 44. O que eu estou querendo te dizer com isso, gente? Que a massa dos reagentes somadas deu igual à massa do produto, desde que a gente esteja num sisteminha fechado. Traduzindo, gente, a massa se conserva nesse sistema. Por isso que é a lei da conservação das massas. Tranquilo? Essa é a lei de Lavoisier, né? A lei de Proust, ela é conhecida como a lei das proporções fixas ou constantes, e ela vale para massas também. Olha como é que você vai tentar enxergar ela aqui comigo, ó. Eu fiz 3 experimentos daquela mesma reação anterior, ok? O primeiro experimento você acabou de ver aqui comigo, né? 12 gramas desse cara, 32 desse. A lei de Lavoisier diz que eu vou formar 44 gramas de CO2, né? Considerando aqui na horizontal, porque a massa desse mais a massa desse tem que dar a massa desse cara. Isso você acabou de aprender. Só que a lei de Proust, ela vai falar que existe uma proporção aqui, ó, entre esses reagentes para formar aquele determinado produto, ok? Essa proporção ocorre em massa. Olha que interessante. Se eu dobrar a massa desse reagente, ok? E dobrar a massa desse produto, quanto que eu vou produzir de CO2? Também o dobro. Então, tá vendo? Ó, dobrando a massa desses caras, eu também gero o dobro de produto. Então, de novo, né? Essa reação ocorre segundo uma proporção em massas. Olha que massa agora. Se eu pegar, olha que massa agora, né? Galera, se eu pegar esse cara aqui, que é o primeiro experimento, né? E for lá pro terceiro, vamos comparar eles, ó. Quantas vezes a massa caiu aqui nessa situação? De 12 para 3, caiu 4 vezes. Então, o que eu vou fazer com essa massa aqui do primeiro para o terceiro agora? 32 dividido por 4 vai dar esse X aqui, que é 8 gramas. Se eu pegar agora, vamos supor que eu quero saber a massa de produto agora, né? 44 gramas eu produzi no primeiro, se eu dividir por 4 eu vou ter a massa de produto formada aqui, que vai dar 11 gramas. O que eu estou querendo te mostrar com isso, gente? Que no terceiro experimento que deu 3 gramas, 8 gramas aqui e 11 gramas aqui, eu encontrei a menor proporção em números inteiros para as massas daquele composto, daquela reação química, ok? Que seria então ó, 3, 8 e 11. Perceba que não tem como simplificar mais isso, né? Então, na verdade, gente, esta reação aqui ela ocorre segundo essa proporção, 3 para 8 para 11. E qualquer outra quantidade que você modificar aqui vai ser um múltiplo disso aqui, né? Tenta visualizar comigo, ó. Se eu quiser chegar na primeira experiência, é só pegar isso aqui e multiplicar por quanto? Ó? De 3 para 12 eu tenho que multiplicar por 4, ok? Então ficaria ó, 3 vezes 4 dá 12, 8 vezes 4 que dá 32, 11 vezes 4 que dá 44. Então é isso que a lei de Proust nos traz, aquela ideia de que há uma proporção fixa ou constante entre as massas de reagentes e produto. Beleza? Para a gente finalizar, vem aqui na lei de Gay-Lussac. Essa aqui é a única lei volumétrica, né? Lembra que as outras são leis ponderais, leis mássicas. Olha o exemplo que eu usei aqui, ó. Gás nitrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de gás amônio. Gente, agora eu vou trabalhar com volumes de gases, só que toma muito cuidado. Não é em qualquer condição, tá? Esses gases, ó, eles têm que estar submetidos à mesma condição de temperatura e pressão, para isso aqui valer. Beleza. Quando eu uso 2 litros desse componente, 6 desse outro, olha quanto que eu vou ter de volume de gás ali no produto. 4 litros. Aí você já olha para mim e fala assim, professor, mas temos um problema ali, né?
2 mais 6 dá 8, e não deu 8 aqui no final. O que aconteceu ali naquele caso? Cuidado, você está com essa ideia aqui da conservação das massas. Existe a lei da conservação das massas, na verdade? Mas existe a lei da conservação dos volumes? Não. Então, não é obrigatório que somando aqui, né, ó, dê exatamente o mesmo valor lá no final. 2 mais 6 não dá igual a 4 aqui, né, inclusive. Tá bom? Então lembra, existe a lei da conservação das massas, mas não existe a lei da conservação para volumes, não é obrigatório. Mas o que eu quero que você visualize que é de fato a lei de Gay-Lussac, né? Se eu dobrar o volume aqui do primeiro componente, do primeiro reagente, e dobrar o volume do segundo reagente, quanto que eu vou produzir de produto para variar? O dobro. Então existe aquela proporção, né? Só para variar um pouquinho. Olha o que eu fiz de novo aqui. De 2 para 1, o que aconteceu? Caiu 2 vezes agora, não foi? Ó, do experimento 1 para o experimento 3. Então aqui vai cair quantas vezes também? Do primeiro para o terceiro? 2 vezes, de 6 para 3, né? E aqui a quantidade de produto formado também cai 2 vezes. Ficou ali 2 litros. Aí você fala, professor, onde você está querendo chegar? No terceiro experimento, eu acabei de chegar na menor proporção ali, ó, em números inteiros, para os volumes daquela reação. Que é quanto? 1 para 3 para 2. Não tem como simplificar mais. Ou seja, essa aqui seria a proporção fixa em que ocorre esta reação, no caso de volumes de gases submetidos às mesmas condições de temperatura e pressão. Aí, para chegar nas outras experiências aqui, né, é só lembrar que elas vão ser múltiplos desses valores que estão aqui que a gente acabou de obter. Tranquilo, meus queridos? Essa aula era bem tranquila, né? Então tentem fazer os exercícios, qualquer coisa me procurem. Um abraço e bons estudos. Até mais!